E aí, pessoal? Tudo sussa? Beleza com vocês? Hoje a gente vai mergulhar num tema que todo mundo adora. Magia. E quando a gente fala em magia, a primeira coisa que vem na cabeça, tipo, instantaneamente, é o Egito Antigo, né? É verdade. Pirâmides, múmias, tumbas, faraós, a maldição da múmia. Enfim, a gente já viu isso em tudo quanto é lugar, né? Pois é. Só que a gente foi atrás de umas fontes bem maneiras. E a gente vai exposiar nesse livro aqui, ó. A Magia Eterna do Antigo Egito. A gente vai tentar ir além desses clichês de Hollywood, sabe? Entender a parada a fundo de verdade. É isso aí. A gente vai desvendar como os egípcios viam essa tal de magia na real e já adianto que era um negócio bem mais complexo do que parece, viu? Tipo, Ok. muito além do que a gente costuma ver por aí. Sim, a gente vai ver como a magia, para eles, era tipo uma força, uma energia que movia as coisas, que estava presente em tudo, no dia a dia, na religião, até na política. Era um negócio intrínseco à vida deles. E a gente já começa a nossa conversa com uma pergunta para você que está aí nos ouvindo. E você sabia que a magia no Egito Antigo, para eles, não era só, tipo, fazer uns feitiços e encantamentos. Para eles era arte. Sim, paciência. Mas tem ciência, cara. E para começar a desvendar esse mistério todo, a gente precisa entender como eles entendiam a palavra magia. E aí que entrou Heka. Eca, que nome maneiro, tipo, já gostei da sonoridade. Pois é, e Heka, traduzindo de forma bem simples, seria dominar os poderes. Dominar os poderes, interessante. Ou Sabe. seja, não é sobre criar poderes do nada, mas sim entender e controlar as forças já existentes no cosmos, na natureza, dentro da gente. Entendi. Então a palavra já começa diferente, né? Totalmente. E eles viam essa energia, esse ré como algo essencial. Estava presente em tudo, sabe? Circulava no cosmos, mas também estava ali, ó, dentro do coração, no íntimo de cada ser humano. Era tipo, sei lá, a força dos Jedi. Ah, boa analogia, tipo isso. E os magos egípcios, eles eram tipo os Jedi da parada. Eles conseguiam, através do Heka, meio que Nossa, conectar os pontos, sacou? Hum. Ver a relação entre as coisas, entre o mundo material e o mundo espiritual, a parada toda. Eles enxergavam a Matrix. Exatamente. E tinha uma frase que eu achei muito massa no livro que sintetiza bem isso. O Criador deu ao homem a magia para defesa contra todos os imprevistos. Caramba! Ou seja, não era só uma curiosidade, uma brincadeira, era um negócio essencial para eles. Totalmente. E essa magia não era tipo um vale tudo, cada um faz do seu jeito, não. Tinha todo um sistema, uma hierarquia. Oh, entendi. Tipo, tinha os magos de bairro, os amadores. Isso, os curiosos, digamos assim, que faziam umas magias mais simples, sabe? Pra resolver problemas do dia a dia, tipo dor de dente, arrumar um love, essas coisas. E aí, no topo da pirâmide, no nível profissional, digamos assim, ó, Magos de elite. os medalhões. Exatamente, eram os escribas, que dominavam a magia do Estado. Eles eram responsáveis por uns rituais super importantes e complexos para garantir a ordem do mundo, a prosperidade do Egito, essas paradas. Caramba, que responsa, hein? Total. Imagina só a pressão. Eles eram tipo os cientistas de hoje em dia, tipo os caras que mexem com energia. Nuclear é um negócio sério. entendi. E tudo isso tinha uma relação muito forte com a religião deles, né? Sim, total. A religião e a magia no Egito Antigo estavam completamente entrelaçadas, cara. Tipo, você vê as pinturas, os hieróglifos, os deuses estão sempre presentes ali. Os deuses eram a fonte da magia, sacou? Os caras se conectavam com os deuses pra canalizar essa energia, esse Heka. E me diz uma coisa, você consegue imaginar um ritual egípcio sem nenhuma pitada de magia? Difícil, hein? Impossível, porque pra eles a magia era uma ferramenta pra se conectar com o divino, pra pedir ajuda, pra agradecer, pra influenciar os acontecimentos. Era tudo junto e misturado. E pensando bem, até as religiões de hoje em dia, mesmo que não admitam, acabam exercendo uma certa magia sobre as pessoas, né? Tipo, moldando crenças, valores. Totalmente, já move montanhas, né? E no Egito Antigo, essa parada era levada a sério. A magia era uma forma de materializar as esperanças, tanto as espirituais quanto as materiais. Boa. E quem eram esses caras que dominavam Eka? Quem eram os magos? O mago era tipo o cara que manjava dos Paranauê, tinha que estudar muito, passar por um treinamento brabo, tinha uma iniciação sacerdotal. E no topo da hierarquia mágica, adivinha quem tava? Deixa eu chutar. O farol. O faraó era considerado o mago supremo, o cara que tinha a maior concentração de Heka. Eita, o cara já era o rei, o chefão, e ainda por cima era o mago mais poderoso. Isso aí. E tinha outros caras importantes também. Tinha o Keriheb, que era tipo mestre de cerimônias dos rituais. Era ele que dava voz aos textos sagrados. Um orador. Isso. E tinham as Casas da Vida, que eram centros de estudo e prática da magia, geralmente ligadas aos grandes templos. Tipo, universidades da magia, sabe? Exatamente. Lá eles estudavam astronomia, astrologia, medicina, matemática, tudo misturado com magia. Era o lugar onde os magos se formavam. Maneiro. E tinha algum mago famoso, uma celebridade da época. Ah, vários. É. Mas um dos mais importantes era o sumo sacerdote de Heliópolis, o Urmaú, que era o guardião da tradição solar.
Heliópolis, essa do sol, né? Isso. E a magia deles, segundo os egípcios, era que fazia o sol nascer todo dia. Caramba. Que responsa, hein? Imagina o cara acordar de mau humor um dia e... O sol não nasce. Eu ia... E tinha os sacerdotes de Sekhmet, que eram tipo os médicos da época. Eles mandavam bem em medicina e cirurgia e usavam magia para curar as pessoas. Então, tipo, cada deus tinha sua área de atuação mágica. Mais ou menos isso. E a gente vê isso em várias áreas da vida deles. Tinha até comunidades, tipo a de Derira Medine, que contratavam magos especializados em lidar com cobras e escorpiões para garantir a segurança da galera. Faz sentido. Imagina a galera construindo as tumbas no meio do deserto. Tinha que ter um mago para dar um jeito nos bichos peçonhentos. E falando em tumbas, a gente não pode esquecer que a magia era fundamental para a vida após a morte, né? É, os caras perguntavam que a alma continuava vivendo depois da morte, né? Isso aí. E para essa alma ter uma boa vida, lá no outro lado, a magia era essencial. Eles colocavam textos mágicos junto com a múmia, faziam rituais para garantir a proteção da alma e por aí vai. Interessante. E quais eram os rituais mais importantes da magia egípcia? Olha, um dos conceitos-chave era o sair pro dia. Sair pro dia, que isso? Era tipo a capacidade de transitar entre os mundos, sabe? Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Só os iniciados, os magos experientes conseguiam fazer isso. Tipo um portal mágico. Isso. E essa ideia se refletia nos rituais dos templos. A abertura do Naus, por exemplo, era um ritual diário para conectar o mundo material com o mundo divino. Nossa, que nome complicado. Era tipo um santuário dentro do templo, onde ficava a estátua do Deus. Abria o Naus todo dia, tipo, liberar a energia divina para o mundo, sacou? Entendi. E tinha algum outro conceito importante? Ah, vários. Mas um que eu acho muito massa é o do nome secreto. Os caras acreditavam que saber o nome verdadeiro de algo ou alguém te dava poder sobre aquilo. Sério? É. Tinha até uma história famosa da deusa Isis tentando descobrir o nome secreto do deus Ra pra conseguir poder sobre ele. Caramba. E mudar ou destruir o nome de alguém era tipo uma super ofensa. Era tipo, enche a pessoa. Que doideira. E tinha uns símbolos mágicos importantes também. O pilar Djed, por exemplo, representava estabilidade e era usado nos rituais do Estado. E os amuletos, claro. Ah, os amuletos, os caras adoravam o amuleto, né? Os amuletos serviam pra tudo. Pra proteger, pra dar sorte, pra atrair amor. Eram tipo uns acessórios mágicos. E tinha um lugar que era famoso pela produção de amuletos, Heliópolis. A cidade do sol de novo. É, lá eles faziam amuletos poderosos, principalmente para garantir a proteção da alma na vida após a morte. Maneiro. E para fazer toda essa magia, os magos tinham que se preparar de algum jeito especial. Sim. A pureza ritual era fundamental. Tinha todo um esquema de purificação, com banhos, jejum, roupas especiais. Tipo um spa mágico. Como menos isso. E tudo isso era para garantir que o mago estivesse no estado mental e espiritual certo para lidar com as forças mágicas. Entendi. E a gente falou de deuses, de rituais, de amuletos. Mas e os astros? Qual era a relação da magia egípcia com a astronomia e a astrologia? Era uma relação muito forte. Os egípcios eram feiras em astronomia, cara. Eles observavam o céu com muita precisão e tinham um conhecimento profundo dos movimentos dos astros. Sério. Inclusive, o historiador grego Diodoro Sículo ficou impressionado com os registros astronômicos dos egípcios. Ele falou que eles tinham os registros de milhares de anos atrás. E eles usavam esse conhecimento astronômico para tudo. Para marcar o tempo, para fazer previsões, para se conectar com os deuses. E a astrologia também era muito importante, principalmente para determinar o destino das pessoas e guiar as ações dos magos. E essa parada de horóscopo individual já existia naquela época. Olha, os horóscopos individuais, como a gente conhece hoje em dia, só apareceram mais tarde, no Egito Greco-Romano. Mas a ideia de que os astros influenciavam a vida das pessoas já estava presente desde o início. E os magos usavam esse conhecimento para realizar os rituais nos momentos certos, para escolher os amuletos mais adequados, essas coisas. Faz sentido. E a gente viu que a magia era importante para a vida após a morte, mas como ela se manifestava nessa parada? De várias formas. Primeiro, os caras colocavam textos mágicos dentro da tumba junto com a múmia. Eram os famosos textos das pirâmides, textos dos sarcófagos, livro dos mortos. Ah, tá. Tipo uns manuais de instruções para alma no outro mundo. Isso. E eles faziam os rituais para garantir a proteção da alma. O mais importante era a abertura da boca. Abertura da boca, que nome bizarro. Era um ritual para, como posso dizer, reviver a múmia, sabe? Para dar vida à alma no outro mundo. E o sarcófago, que era tipo um caixão super decorado, também tinha um significado mágico. Era tipo um portal para outra dimensão. Nossa, que doideira. E a gente não pode esquecer da porta falsa, que era uma porta desenhada ou esculpida na parede da tumba. Era por ali que a alma podia sair e entrar na tumba para se conectar com o mundo dos vivos. Interessante. E quem eram os deuses relacionados à magia no panteão egípcio?
Ah, tinham vários. Mas o principal era o Heka, que era a própria personificação da magia. Heka de novo? É, ele era o deus da magia, o cara que controlava as forças cósmicas. E os magos se identificavam com outros deuses poderosos também, tipo Horus, Ísis, Fró. Eles meio que incorporavam a energia desses deuses para realizar os rituais. Entendi. E tinha um deus que era tipo o padroeiro dos magos. Era o Thoth, o deus da sabedoria, da escrita, da matemática. Ele era o cara que tinha inventado os hieróglifos e dominava todos os segredos da magia. Caramba. Ser secretário do Thoth devia ser o auge para um mago, né? Com certeza. E tinha Isis, que era uma deusa super poderosa protetora. Ela era especialista em magia de cura e proteção. Ah, Isis. Ela era uma mãe do Horus, né? Isso. E ela usou toda a sua magia para proteger o filho e garantir que ele se tornasse o faraó. Que mãe coruja. E tinha outros deuses também, cada um com sua especialidade mágica. Tinha Sekhmet, a deusa leoa, que era ligada à cura e à destruição. Bes, que protegia as mulheres no parto. As 7 Hathors, que influenciavam o destino das pessoas. Nossa, quanta gente. O panteão egípcio era enorme. E como a magia era usada no dia a dia das pessoas? Tipo, além dos rituais e da vida após a morte. Isso tudo. Para resolver problemas de amor, para proteger a casa de energias negativas, para curar doenças, para ter sorte nos negócios. Porque tem umas simpatias? Tipo isso. Eles usavam amuletos, faziam oferendas aos deuses, recitavam fórmulas mágicas. E dava certo. Olha, pra eles dava. A crença na magia era muito forte. E a gente tem que lembrar que a medicina da época era bem diferente da nossa, né? Então a magia era uma forma de lidar com as doenças, com os medos, com as incertezas da vida. Faz sentido. E você falou em fórmulas mágicas. Tinha alguma receita mágica famosa? Várias. Tinha receita para todo quanto da tipo de problema. Tinha receita para dor de cabeça, para febre, para prisão de ventre. Eles usavam ingredientes bem diferentes, às vezes até nojentos, mas que para eles tinham um significado mágico. Tipo o quê? Sei lá. Excrementos de animais, sangue de morcego. Querido. A gente pode achar meio bizarro, mas para eles fazia sentido. Eles usavam plantas também, ervas medicinais, óleos essenciais. Interessante. E a gente falou de rituais, de deuses, de ingredientes mágicos. Mas e as histórias? Os contos egípcios também falavam de magia. Sim, vários contos tinham magia como tema central. Tinha a história do mago etíope que desafiou o faraó para um duelo de magia. Tinha a história do aprendiz de feiticeiro que aprontou todas porque não sabia controlar os poderes. Tipo o Mickey Mouse no filme Fantasia. Tipo isso. E esses contos serviam para ensinar lições importantes sobre a magia, sobre o poder e o perigo de usar a magia de forma errada. Maneiro. E a gente viu que a magia era importante para a vida após a morte. Mas tinha algum inimigo, algum monstro que os magos tinham que enfrentar. Tinha. O principal inimigo era Apophis, a serpente do caos. Ele era tipo a encarnação do mal, da desordem, de tudo de ruim que existia. E os magos tinham que lutar contra ele toda noite para garantir que o sol nascesse no dia seguinte. Caramba, que responsa, hein? Total. Era tipo uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E a gente viu que a magia era importante pra vida, pra morte, pra tudo no Egito Antigo, né? Era um negócio central na cultura deles. Claro. Para eles, o mundo era permeado por energias mágicas e os magos eram os caras que sabiam lidar com essas energias. E a gente, hoje em dia, será que perdeu essa conexão com a magia? Boa pergunta. Acho que a gente se distanciou um pouco dessa visão de mundo, né? Mas a magia ainda está presente na nossa vida de outras formas. A gente busca explicações científicas para tudo, mas ainda tem espaço para mistério, para fé, para intuição. Verdade. E essa nossa conversa de hoje foi só uma introdução, né? A gente mal arranhou a superfície desse tema tão vasto e fascinante. Se você curtiu e quiser se aprofundar, corre lá na livraria e procura o livro A Magia Eterna do Antigo Egito. Vale a pena. Com certeza. E fica aí o convite para você refletir como a gente pode resgatar essa conexão com a magia no nosso dia a dia. Será que a gente não está perdendo alguma coisa ao racionalizar tudo? Boa. Fica a dica. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem ao mundo mágico do Egito Antigo. Valeu, galera. Até a próxima. Falou! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.